Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Olá, estreia hoje o Giornale Especial Jurídico, com o tema Negociações Litigiosas no âmbito jurídico, com quem tem notoriedade no assunto. O nosso convidado, o advogado e empresário, Dr. Ricardo Jobim. Especialista em negociações litigiosas com formação em Harvard e na Faculdade de Direito de Washington, Estados Unidos. É professor universitário de várias disciplinas, entre elas Direito Sucessório, Comportamento Humano e Negociação. Seus conhecimentos o levaram a ministrar aulas no Congresso Brasileiro de Direito de Família, no Congresso Brasileiro de Direito Médico e na Associação dos Advogados de São Paulo, além da participação em cursos online para milhares de espectadores. Dentre as entidades que já atuou, distingue-se a participação como presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Subseção Santa Maria, e conselheiro da OAB Rio Grande do Sul por 2 vezes consecutivas. E a função de diretor da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Santa Maria, a CACISB. Dr. Ricardo Jobim é um dos fundadores da TV Santa Maria e sócio do Grupo Diário de Santa Maria. Estou muito feliz em recebê-lo aqui, ilustre convidado para a estreia do especial jurídico. Você, uma personalidade bastante influente em nossa cidade, uma personalidade formadora de opinião em vários veículos de comunicação e pertence à 4ª geração de uma família que tem tradição na área jurídica e na política. Gerações que atuaram com brilhantismo e entraram para a história. Então é importante nós fazermos esse reconhecimento. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Dr. Ricardo Jobim. Obrigado pelas palavras, Giovana. Fico lisonjeado, né? Muito honrado. Muito obrigado pela recepção maravilhosa e pelas informações. Claro, né? Eu fiquei lembrando agora, né? A gente faz bastante coisa na vida, né? A gente começou a falar muita monte de coisa e eu fiz mais coisa ainda. E não estou falando na área jurídica, eu falei várias coisas que eu já, várias frentes que eu já tomei na vida, seja como advogado, como empresário, mas que eu posso dizer que se eu tenho uma identidade, né, sobre aquilo que eu já fiz, inclusive algumas aventuras políticas, o que eu sou apaixonado mesmo é por negociação. Por negociação. Sou apaixonado por negociação litigiosa, ou seja, tudo aquilo que envolve que é o nosso uma assunto. situação tensa, situações trancadas, como a gente consegue superar obstáculos para resolver. E esse é um desafio do dia a dia, né? Hoje a advocacia, ela precisa cada vez mais disso. Com certeza. Com a velocidade do judiciário. Por isso que nós escolhemos esse tema tão importante para debatermos hoje. E quanto às considerações, você merece essas considerações, porque nós estamos falando nada mais do que a verdade, né? E em relação às suas aptidões, às suas qualidades, realmente você é um profissional multifacetado, todos nós conhecemos e sabemos. Bem, hoje vamos nos valer então da sua ampla experiência neste tema, que exige, além de muito conhecimento, também bastante psicologia nas relações, que são as negociações litigiosas no âmbito jurídico, e de como proceder para evitar tais conflitos. Vamos iniciar informando então sobre negócios empresariais. Dr. Ricardo Jobim, quais as prioridades e os cuidados que um empreendedor deve ter ao abrir o seu próprio negócio, para principalmente ter uma segurança jurídica? Olha, quando a gente fala de negociação, as pessoas acham, negociação eu sei negociar, eu já aprendi sabendo, porque não, uma coisa é saber barganhar, outra coisa é saber negociar. Negociar é uma atividade muito mais complexa, que é vinculada a várias disciplinas, que passa pela psiquiatria, pela antropologia, pela história, pelo direito, e que explica exatamente quais são os processos humanos que levam as pessoas a terem conflitos. Conflitos judicializados, nos casos, às vezes, ou não. Quando se abre uma empresa, tem que se compreender um pouco dessa dinâmica para não tomar decisões erradas. Por exemplo, tu tem um grande amigo e quer abrir uma sociedade com ele. A sociedade é 50-50 e os dois administram. Olha, com raras exceções,
a tendência, mesmo que sejam amigos e que continuem amigos, que as discordâncias comecem a aparecer. Assim como no casamento. No casamento, as pessoas não entendem que elas casam com as outras pessoas, mas 10, 20 anos atrás elas já estão casadas com outras pessoas, que as pessoas mudam, evoluem, alteram sua visão de mundo, enfim. É sempre um desafio de se renovar, e nas sociedades também isso existe. Então, quem quer abrir um negócio precisa entender, primeiro, regras claras, certo? E algumas regras as pessoas esquecem que ela não funciona. Por exemplo, eu entro com trabalho e 50% do dinheiro, meu outro sócio entra só com 50% do dinheiro, nós vamos dividir igualmente para o resto da vida. A chance de dar certo é muito pequena. A empresa precisa ter dono, ela precisa ter um líder, precisa ter alguém que tome as decisões. E o papel de investidor, que é meramente um apoio financeiro, ou do investidor que carrega o negócio, são situações muito diferentes. Então, quando a gente planeja, e muitas das pessoas que abrem negócios, elas imaginam que vão simplesmente empreender, que tudo vai dar certo. Sim, abrir as portas e iniciar. Mas dependendo da receita, já vai ter um estresse a curto prazo, certo? Porque o cara vai acabar se perguntando, por que eu estou trabalhando tanto, por que eu estou carregando tudo isso, e o outro só botou dinheiro e está ganhando mesmo. Sim. Tipo, eu estou colaborando mais, e daí começam a surgir outros conflitos. Mas a negociação, ela vai antes da formação da empresa. Às vezes, né, na concepção do negócio, tu precisa compreender como funciona a negociação, porque toda venda é uma negociação. Seja serviço, seja produto, é negociação. Então, é a mesma coisa. Assim, o que eu mais vejo? Eu vejo pessoas confundindo aquilo que elas gostam com com o produto que elas querem vender. Então, eu vou abrir uma loja, certo? E daí eu tenho um bom gosto, eu vou abrir uma loja. Eu vou abrir uma loja só daquilo que eu gosto. Tá, mas teu gosto é 1% do público. Sim. Mas eu não gosto daquela, digamos no caso de uma loja feminina, daquele casaco de oncinha, entende? Não gosto daquele casaco, mas vende. Então, cara, bota pro mercado, porque não é sobre ti o negócio. Claro. Uma coisa é tu trabalhar naquilo que tu gosta, mas dinheiro e produto é uma questão diferente, que está além das tuas convicções estéticas, das tuas convicções culturais, e quem não estiver aberto a isso vai fracassar. Precisa entender o mercado, né, o público-alvo. E mesmo que queira trabalhar um público-alvo, às vezes esse público ele é pequeno, ou ele é muito competitivo, às vezes tu precisa remodelar o negócio e entender o seguinte, para a empresa, dinheiro é dinheiro. Não adianta, e como todo mundo já fala há muito tempo, dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, tu quer investir, não seja muito sonhador, não seja realista. Examina o nicho de mercado que tu vai trabalhar, examina a competição, a tua competitividade de preço, o teu ponto comercial, como está estruturada a tua empresa, os teus acordos com os funcionários, que tipo de liderança tu vai ser para os teus funcionários. Vai ser uma liderança inspiradora, uma liderança forte, uma liderança fraca, ou seja, qual é o teu lado positivo e como é que tu consegue conduzir conflitos na administração do teu negócio. Às vezes tu contrata uma pessoa para atender numa loja e a pessoa atende mal e distrata um cliente, daí o que tu vai fazer? Sim. Vai demitir por justa causa, vai gritar com ela, vai ser grossa com ela. Isso funciona? Qual é a tua capacidade de identificar perfis para conseguir entender quais seriam os colaboradores que tu poderia ter que são os mais talentosos, mais motivados e com mais resultado? Tudo isso é negociação. E, então, quando as pessoas falam, poxa, a ciência da negociação ela está disponível para que as pessoas consigam conceber modelos de negócio que têm êxito, sim, fundamental, é necessário, porque a gente sabe que a maioria dos negócios, principalmente no Brasil, eles são mal planejados, certo? E os que duram mais de 5 anos, eles estão sempre mudando o foco, se adaptando, porque ao contrário do japonês, o brasileiro ele não planeja. O japonês ele perde 2 anos planejando se necessário, mas quando executa ele sabe exatamente o que ele está fazendo. A nossa cultura ainda precisa aprender muito com esse tipo de concepção de modelo de negócio e implementação. E o gestor deve ser financeiramente organizado e resoluto, também precisa estar atento para todas essas questões técnicas, né? Nem técnicas, tem erros básicos que a gente vê as pessoas confundindo o patrimônio da pessoa física com a jurídica. Isso é o que a gente mais vê, principalmente em pequenas e médias empresas. Afinal, o que é tu e o que é empresa, sabe? Tuas contas são tuas contas, as da empresa são da empresa. Quais são as regras de divisão de resultados dessa empresa?
Porque se misturar os dois, amigo, a chance... Não dá certo. Não tem como, porque tu não tem nem como crescer se tu está desorganizado. A escalabilidade é fundamental em qualquer negócio, por exemplo. Digamos que tu abre essa loja que eu falei, tu abre essa loja, vou abrir outra filial, vou abrir 10 filiais. Tu consegue administrar 10 filiais? Em quantas cidades? Bom, tu conhece a cultura daquela cidade, se ela é receptiva ao teu produto? Não, agora eu vou trabalhar com franquia. Eu digo, tu conhece esse mercado? Tem que ter capacidade para evoluir. Muitas das franqueadoras são, na verdade, o negócio é vender franquia e não é que dê certo. Eles ficam trocando com gente que fica investindo nelas, né? Então, tem que compreender exatamente onde se está e compreender as práticas de mercado para que se possa tomar uma boa decisão. A melhor maneira de fazer isso é observar o mercado, observar a realidade. Presta atenção nos outros que tu vai conseguir aprender alguma coisa. Excelente. Em relação à constituição, então, de uma sociedade, o que deve ser considerado, né, no momento de abrir uma empresa com sócios, né? Como se estabelece uma sociedade, de fato? Olha, depende muito da colaboração desses sócios. Se é prestação de serviço e todos vão trabalhar em nichos idênticos, fica um pouco mais simples, mas sempre vai ter um que diz que trabalha mais que o outro, tá? Se são sócios investidores ou sócios que efetivamente vão trabalhar na operação, já tem grandes distinções, né, sobre o papel dessas pessoas. Porque quando a gente concebe um negócio, a gente não está antevendo os conflitos prováveis do que pode acontecer. Então, um acordo de cotistas, isso daí já entra na parte jurídica, uma política de governança corporativa, uma política de compliance, o que pode, o que não pode. Eventualmente, muitas empresas familiares, como o exemplo da minha, dá uma discussão, tá, mas tem um familiar lá que tu vai arranjar um emprego para ele, para fazer ele se desenvolver na empresa. A tua empresa é familiar ou ela é corporativa? Né? Meu escritório é familiar, eu não quero abrir mão disso, certo? Ou ela é uma empresa corporativa e que as relações são absolutamente impessoais. Depende muito de escolhas que as pessoas vão fazer, principalmente como o mercado vai ler essas escolhas e principalmente o compromisso que vai se ter com a clientela e com os negócios. É difícil, é uma orquestra, sabe? Sim. E daí, tem que estar tudo pré-estabelecido, tem que estar pré-definido. Exato. E assim, os erros comuns, né? O pessoal calcula verba para inaugurar a empresa, acha que tem controle sobre o custo orçamentário, que é sempre maior do que se planeja, e esquece de guardar dinheiro para capital de giro. Ou superestima o resultado da empresa nos primeiros meses de aberto, depois do negócio aberto. E são erros dos mais normais, mais comuns, né? Ou seja, as pessoas têm que estar realmente financeiramente preparadas, tem que ter tempo para o negócio também, nada funciona sozinho. E o principal que eu digo agora, que funciona muito para M&A, que eu trabalho muito em fusões, aquisições e compras de vendas de empresas, né? Que é uma lei que as pessoas não podem esquecer, que é uma lei que a negociação ensina, tá? Know-how não se subestima. Se tu acha que uma atividade tipo posto de gasolina dá dinheiro e por causa disso tu vai entrar nela, não fica achando que vai ser fácil. Quem tem 20 anos de conhecimento nesse mercado já tem uma visão diferente da tua. Sabe, a grama do vizinho é sempre mais verde. Eu vou investir naquilo porque dá dinheiro. Eu digo, cara, não existe dinheiro fácil. Regra. Entende? Então, quando tu vai empreender, não fica achando que o outro ofício, a outra profissão é fácil, é simples. Porque só quem tem know-how pode dizer isso. Por isso que eu digo que é uma ideia, uma ideia estúpida. Enche de dinheiro e compra uma empresa já em atividade de um ramo que tu não trabalha. Sem ter um profissional que entenda profundamente desse ramo. É certo que vai dar errado. Certo que vai dar errado. Se os números são positivos, vão ficar negativos. Então não basta ter investimento para empreender. Não, a experiência ela não pode ser subestimada. Eventualmente, dependendo da simplicidade da operação, tu até pode, né, trabalhar, mas tem coisas que requerem muito conhecimento técnico. Ou gestões mais complexas, ou fluxos de caixa muito elevados, como por exemplo posto de combustível, o fluxo de caixa é absurdo, né? Um horror de dinheiro que entra e sai, e a tua margem não é tão grande. Então, sabe, quando a pessoa quer investir em algum negócio, ela precisa primeiro se perguntar: quem vai comandar esse navio? Tem carteira para pilotar navio? Primeira coisa para saber, né? Então, mas é fácil porque eu vi o outro fazendo. Isso não existe. As pessoas fracassam por causa disso. Em grande maioria fracassam por subestimar know-how, subestimar a experiência, achar que é fácil. A prepotência enterra quase todas as empresas iniciantes. Ainda sobre uma sociedade, se pressupõe que os empreendedores se fortalecem
unindo investimentos, capital e capacidade de trabalho. Você acredita nessa prática da sociedade? Eu acredito em fair play, eu acredito em perfil. As pessoas na sociedade elas precisam ter perfis complementares, certo? Mas uma regra de fair play muito transparente. Se todos tiverem um perfil ético adequado, o fair play vai se manter e a sociedade vai prosperar. Agora, se qualquer um deles para de falar a verdade, certo? Ou conduz as situações cometendo aquele erro básico que em negociação a gente sabe que não pode acontecer nunca, que é subestimar a inteligência dos outros, sabe? Verdade. A maior fraqueza que existe para qualquer negócio, para qualquer operação, é alguém subestimar a inteligência dos outros, achar que os outros não são espertos, achar que é, sabe, que é malandro. Cara, isso é o que acaba com a nossa cultura brasileira. Não estão enxergando todo o contexto. Exato, ou seja, as pessoas não falam para ti o que elas enxergaram simplesmente pelo fato de que é constrangedor. Mas não quer dizer que elas não tenham pensado na hipótese, sabe? É nada mais estúpido do que a pessoa achar que é malandra. Isso sim é uma ingenuidade fantástica. Concordo com você. E então uma sociedade envolve seguir um conjunto de regras, né, bem definidas para garantir que essa sociedade seja bem sucedida, né, de todas as formas. Acordo de cotistas, governança corporativa, compliance, agora o pessoal está falando até de ESG e outros produtos também, outras questões. LGPD tem que ser um cuidado muito atual que temos que ter. Precisa ter uma contabilidade precisa e equilibrada, precisa ter os contratos e uma segurança jurídica bem estabelecida em toda a operação, precisa ter uma política de comportamento com o cliente e o principal, precisa ter uma filosofia, sabe? Uma filosofia de trabalho. E isso é o que faz as empresas prosperarem. E aí que está essa miopia a gente vê. Tem gente para seguir uma linha de atuação. Não tem que ter missão. Eu vou dar o maior exemplo para vocês de filosofia institucional bem trabalhada. Hospital Albert Einstein. As pessoas não conhecem o Albert Einstein para saber que quando tu entra no hospital tem uma estátua de uma bailarina. Mas por que essa bailarina está aí? Essa bailarina, ela é uma menina que era muito talentosa e foi receber um atendimento no hospital. E por um problema nos protocolos que não tinham previsto uma questão médica que deveria ser atualizada, a menina faleceu. Não é bem um erro médico, porque o protocolo foi seguido, mas o protocolo não estava maduro o suficiente para evitar a morte. O que o hospital fez? Escondeu para não pagar a indenização? Não. O hospital chamou a mãe da menina, pagou uma indenização, certo? E pediu permissão para fazer uma estátua da menina na entrada. Assumiu a responsabilidade. Não, para mostrar que tem uma filosofia. Ou seja, o que nós fazemos aqui? Aqui nós temos compromisso com a vida. Seriedade. E não escondemos nada para debaixo do tapete. Aqui nosso compromisso é com a evolução. Então, olha que coisa bonita, poderosa a filosofia do Albert Einstein. Isso faz uma empresa ficar gigante. Realmente. Líder de mercado como ela é, líder do ponto de vista técnico, líder do ponto de vista acadêmico e líder no setor de medicina também. Então, sabe, é fantástico quando tu vê que quando tu tem uma filosofia por detrás, a tua empresa pode chegar a qualquer lugar. Ela não tem barreiras, certo? Porque tu precisa, além de simplesmente trabalhar e ganhar dinheiro, tu precisa fazer sentido a dedicação que tu dá para a empresa. E quando ela tem uma filosofia, desde a moça do cafezinho ao CEO, todos eles sabem o seu papel e sabem o que fazem. Eu falei com o pessoal uma vez, já que a gente está falando de hospital da Santa Casa, né, eu fui recebido pelo provedor, né, e pelo Englert, ele disse, fala um pouquinho para os funcionários. Eu disse, olha, parabéns para todo mundo aqui, porque a menina do cafezinho, ela salva vidas. Ela não está aqui para servir café. Não, o que tu faz aqui? Tu serve cafezinho? Não, tu salva vidas. Porque ela serve o café para o pessoal do operacional, que está toda uma complexidade, cuja missão é salvar vidas. Claro. Mas ela faz o papel dela nesse processo. Mas ela não serve café, ela salva vidas. Entende? Isso é precioso, isso não tem nada maior do que ter a dignidade do trabalho reconhecida dentro de um processo que tem uma missão. Que infelizmente boa parte das pessoas hoje realmente, é muito materialista. A engrenagem precisa funcionar, né? Completamente. E as pessoas precisam ver sentido no que elas fazem, desde o de fazer cafezinho a fazer uma cirurgia cardíaca. Exatamente. Dr. Ricardo Jobim, você já comentou aí sobre desacordos de sociedade, mas vamos aprofundar mais, né?
queremos saber, na negociação, como se faz para concluir, né, uma sociedade, porque muitas vezes o sócio já não quer mais, um deles não está mais com desejo de continuar, né, os negócios. Então, qual o desfecho? Às vezes são amigos, né, e acaba até a amizade. Então, qual é o melhor caminho dentro de uma negociação? O melhor caminho é separar primeiro o que é o profissional do que é o pessoal, sabe? Porque se tu vai querer negociar trazendo uma carga emocional de vários anos para encerrar uma sociedade, não tem como dar certo. Entende? As pessoas têm que ser práticas. Ou seja, meu objetivo é sair da sociedade. Ótimo. Mesmo que haja dores e motivos e discordâncias, tu não está lá para falar das discordâncias, tu está lá para construir as concordâncias. O quanto vale a empresa? O quanto vale o capital social? Quem compra de quem? Ela continua aberta? Ela fecha? O que acontece? Sabe? Então tem que ser pragmático. Extremamente profissional. Extremamente profissional. E tem que ter coragem também, porque inaugurar uma conversa sobre rompimento de sociedade, principalmente sociedades que levam anos, requer muita coragem. Sim. Porque é a mesma coisa que acabar com o casamento. Tu precisa entender que a partir dali vai ser diferente, né? Quer que tu continue no ramo, quer que tu saia do ramo, não interessa, mas então requer uma maturidade emocional muito importante, sabe? Sim, eu acredito que é necessário muito jogo de cintura, flexibilidade na dissolução dessa sociedade e uma para que ela ocorra menos traumática. É possível. E uma compreensão, porque aquilo que eu falei das pessoas se acharem mais inteligentes com as outras, do que as outras, infelizmente é regra. As pessoas se autossubestimam, quer dizer, desculpa, elas subestimam umas às outras permanentemente, e isso é ofensivo, isso agride, entende? Então, é interessante como na negociação a gente aprende a ter humildade, a gente aprende a ter respeito à inteligência dos outros, porque se tu constrói uma realidade com base em critérios e respeitando a inteligência alheia, tu vai ter sucesso numa negociação. Agora, infelizmente, a carga emocional, sabe, muitas vezes ela é utilizada como elemento de negociação. E quem é mais racional, mais maduro, e é uma coisa importante dizer que estudar negociação traz maturidade. Tem muitas conversas que a gente vê aí pode ser empresários muito bem-sucedidos, mas eles conversando parecem uns guri de colégio. Tem grupinho, tem o macho alfa, tem essas bobagens aí que pessoas imaturas nutrem, né? Aquela culturinha eu vou com fulano, eu vou com ciclano, sabe? Uma psicologia de primeiro grau, de quinta série, que incrivelmente ainda afeta empresários nos dias de hoje, porque eles não têm maturidade para entender como funcionam essas dinâmicas e que isso é uma perda de tempo ridícula, né? Ou seja, uma pessoa madura, ela tem segurança no que pensa, segurança no que fala, e ela não se influencia por esse joguinho de status aí. Na verdade, quem acredita em status, acredita em ser importante, em ser poderoso, é um fraco. Começa por aí. Esse cara já tem uma vulnerabilidade extremamente explorável em negociação. Porque basta encher ele de elogio, que o que ele vai fazer? Ele vai ceder, ele vai concordar, ele vai gostar de ser elogiado, né? Ele vai, está, né? Mas no fundo, porque aquilo é importante para ele. Porque aquilo é importante para ele, mas muitas vezes ele vai estar sendo usado e nem percebe. Porque está me agradando, eu sou o cara. O pior de tudo é a vaidade, porque a pessoa mente para si mesma, né, e acredita nas mentiras dos outros ainda. Sim. Então, o que é fantástico no estudo mais profundo de negociação na área da psicologia e também na área da antropologia é que a gente percebe que é um exercício que nos faz refletir e ver as relações humanas de uma forma bem mais diferente, bem mais responsável e bem mais madura do que a gente costuma ver por aí. Muito bem. E doutor Ricardo Jobim, ainda se tratando aí de uma sociedade, no caso de descumprimento dos sócios, inadequação, expulsão, por exemplo, se estamos numa situação mais complicada, aí é preciso um maior cuidado, um litígio, né, da negociação. Claro que os sócios, de todo modo, recebem os seus direitos, mas... Não dá para dizer isso, sabe? Porque depende muito, eu já vi de tudo. Mas vamos pensar uma negociação litigiosa, certo? Sócios com uma discussão na justiça, uma ação de dissolução de sociedade, discussão pela administração, ação de prestação de contas, porque um acha que roubou o outro. Pensa no pior quadro de litígio, certo? Na pior briga. Como é que tu vai planejar a tua negociação para conseguir sair disso e não ter que ficar dependendo do Poder Judiciário, que pode levar anos para julgar o processo, por mais que se esforce, porque o acúmulo de processos é inquestionável. Primeira coisa,
Não se negocia sem ter o que ceder. Isso é a barganha básica, né? Eu vou pedir 8 porque eu quero 5. Não estou falando disso. Eu estou falando que precisa se identificar o que a outra parte pode estar pensando, o que a outra parte pode temer, o que ela pode vir a temer e quais são os instrumentos de pressão. Examina as tuas armas, porque toda negociação eficiente, ela é feita com sorrisos, cordialidade, mas cada um com um porrete aqui atrás, e que o outro sabe que o outro está com um porrete, porque envolve medo. A negociação envolve a exploração do medo, mas não de uma maneira antiética, mas simplesmente de uma declaração da realidade, de dizer, olha, tu vai tomar esse caminho, ok, mas já estou te dizendo, eu vou tomar esse, se tu tomar esse. Então, para tudo tem uma resposta. São raras as vezes que os negociadores não têm nada para fazer para melhorar a sua situação original. É raro. Em litígios judiciais, a gente sempre tem alguma coisa a se fazer, sim, seja através da administração de instrumentos jurídicos ou da perspectiva de derrota, incerteza do que o judiciário pode trazer ao julgamento, porque os juízes são seres humanos e cada um vai buscar o seu entendimento dentro de parâmetros legais que não são garantidos, né? Por sinal, todo advogado ético não promete resultado. Então, essa complexidade de atuar no litígio, ela não é simplesmente mostrar armas, né? E dizer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e por causa disso tu vai ceder. Não se trata de submeter a outra pessoa. Se trata de compreender o que é importante para outra pessoa e o que é para ti. Se tu está analisando só o teu lado na negociação, os seus pontos fortes e fracos, tem que tomar muito cuidado também. Porque tem fenômenos psicológicos que influenciam e traem as tuas expectativas. Por exemplo, Giovana, se eu me reúno, tá, e vou fazer uma negociação e eu acho que o preço justo é 8, tá, e me reúno com 3 pessoas que concordam comigo, para a gente analisar se a proposta inicial vai ser 8, 9. Bom, se eu ficar meia hora com as pessoas, o valor vai só para 10. Se eu ficar 2 horas falando com as pessoas, vai subir para 15. Por quê? Porque quando as pessoas querem as mesmas coisas e falam sobre uma estratégia de negociação, elas têm o mesmo objetivo, elas aumentam a expectativa sem perceber e tornam a sua expectativa irreal para a negociação. Não é questão de querer negociação, é questão do que se consegue, sabe? Então, tem muitos fenômenos que a gente observa que acabam sendo frias, muitas vezes para os advogados ou para os interlocutores, né? Porque a pergunta é, quem é que está controlando, quem é que está dando as cartas na negociação? É o negociador, que é um terceiro contratado, ou é o dono do direito? Essa pergunta é se fazer. Essa colocação é preponderante. Porque o dono do direito negocia com o negociador também. Ele quer pressionar o negociador. Sim. E não interessa o que o negociador pondere, se o dono do direito não estiver exposto à pressão da negociação, ele não vai sentir a pressão dela e vai continuar com essa expectativa irreal. Vai lá e consegue para mim, como se fosse assim. Sim. Um negociador experiente, seja advogado ou qualquer interlocutor, ele compartilha 100% das informações e deixa bem claro para o seu cliente, a decisão é tua. Se der certo e se der errado. Se der errado, a consequência da tua decisão, que não é minha, afinal o direito é teu, vai ser essa, essa e essa. Eles podem dizer isso, podem dizer aquilo. Qual é a tua posição? Porque existe uma corda de negociação que a gente fala, que ela pode se romper se tu tensionar demais, certo? E tu não pode deixar ela frouxa também. Então, esse equilíbrio é fundamental e daí, de acordo com a experiência, a gente vai sabendo equilibrar também, porque muitas vezes o cliente acha que é um barganhador, sim, e ele acha que sabe negociar e não sabe nada, ele só está botando expectativa lá em cima e às vezes ele está num mundo de Nárnia e alguém precisa puxar ele para a terra. E daí o negociador fica parecendo aquele cara chato, né, que está querendo jogar para baixo. Não, o cara está jogando para baixo, não estou jogando para baixo, eu estou querendo te trazer para uma realidade daquilo que é factível. Se tu não conseguir compreender o que é factível considerando os critérios e elementos que nós temos, então tudo bem, porque afinal a consequência negativa vai cair em ti, não no negociador. E essa cegueira, essa miopia, na verdade, faz com que as pessoas tomem decisões erradas quando elas contratam alguém para fazer negociações. Bem, de acordo com suas considerações, seus ensinamentos, podemos concluir que as negociações são complexas, são distintas, onde cada caso é um caso e precisamos de uma assessoria, né, advocatícia, um bom advogado para assessorar todas essas relações. Eu fico feliz por ter feito vários cursos de negociação em Santa Maria, ou dado aula de comportamento humano, algumas outras matérias. Que eu tenho vários colegas, sabe, que já conversaram comigo e outros que já
também estudam negociação, como o Dr. Ferroni ali na Unifra, né, que eu sei, Unifra, UFN, né, que já tem um trabalho notório nesse sentido. São pessoas que são mais maduras, que já têm esse conhecimento. Então tem vários colegas aí que têm essa preparação e que podem ajudar. A minha missão hoje é falar um pouco sobre isso mais como professor do que como advogado, sabe? Mas deixar bem claro que o mundo seria muito melhor se as pessoas entendessem que a complexidade de uma negociação é um universo tão grande quanto a complexidade da natureza humana. É isso que as pessoas têm que entender. A partir do momento que elas entendem isso, elas vão entender que não é uma barganha infantil, que até crianças sabem fazer, ou comprar um tomate em feira, não tem nada a ver com isso. Negociar algo muito mais profundo e traz muito mais resultado do que as pessoas podem ponderar num raciocínio curto. Perfeito, doutor. Doutor Ricardo Jobim, em relação a um assunto da atualidade que implica também em negociações, que reflete na vida dos empreendedores, que é sobre a alta taxa de juros do Banco Central. Quais são as consequências da alta taxa de juros para a população, para a economia do país? A princípio, eu diria que para estimular o consumo, o juro baixo é melhor, certo? Mas, ao mesmo tempo, a decisão do Copom, certo? E a decisão do Banco Central a respeito disso, ela é um processo de negociação, porque ela examina a economia, examina os setores, os reflexos, precisa controlar os processos inflacionários a curto prazo, médio prazo, precisa considerar o gasto público, o desempenho das bolsas de valores, o desempenho do câmbio. Então, eles pegam inúmeras variáveis para pegar indicadores que calculam essa taxa de juros. E alguns já são previsíveis, de forma que existem cálculos já pré-prontos sobre a taxa de juros que deve ser praticada. Isso quando a gente está falando de economistas responsáveis. Agora, esse é o cálculo. Eu até poderia dizer que eu adoraria que essa calculadora fosse quem definisse a taxa política, a taxa de juros no Brasil. Eu adoraria. Mas não. O presidente do Banco Central precisa anunciar a taxa de juros. Daí o que acontece? Os governos podem ser a favor ou contra, a política se agita, somos contra, somos a favor, daí fica aquele agito, porque vamos derrubar o presidente do Banco Central, e por aí começa um processo de negociação da justificativa de por que aquele raciocínio econômico, científico, matemático precisa ser afirmado. Então, mesmo quando a ciência exata da matemática vem para nos ajudar e nos dizer qual é a taxa de juros que a gente deva praticar, sem haver uma negociação política, isso não acontece. Ou seja, é a negociação afetando uma ciência exata. Sim. Então, agora, as consequências o pessoal sabe, né? Ou seja, quem trabalha com financiamento bancário, que tem dívidas, isso retrai um pouco a economia, tem o benefício de controlar um pouco a inflação, certo? Porque o consumo exacerbado não é da inflação, mas tem outras variantes diversas que incentivam nessas taxas aí, essa complexidade melhor ser respondida por um economista. Chama o Lúcio Antunes aqui, que ele sabe te explicar. Mas as empresas elas têm menos incentivos a tomar empréstimos para realizar investimentos, especialmente investimentos produtivos, com esse aumento de juros. É que as coisas estão interconectadas. Por exemplo, se a economia vai muito mal, a empresa não vai vender. A empresa vai quebrar. Porque ela não vai conseguir vender. Se a população não tiver dinheiro, não vai comprar da empresa. Então, mesmo que ela tenha incentivos com juros baixos e possa investir, a economia não vai dar o retorno para ela, porque as pessoas não vão ter dinheiro. Especialmente os pobres, que eu volto a dizer. É quem mais paga imposto nesse país. É quem mais é sacaneado nessa estrutura toda. Mas não existe esse negócio do dinheiro do pobre, do dinheiro do rico, né? Que o dinheiro circula. A gente fala como se fosse de uma pessoa só. E todas as empresas que dependem da economia e do fluxo financeiro, que dependem do aquecimento desse fluxo financeiro, dependem que essa taxa de juros seja responsável também. Não adianta eu pegar um financiamento e construir, por exemplo, 10 supermercados no mesmo bairro. Não tem sentido. Não tem sentido. Sabe? A economia ela é mais complexa do que isso. Então, esses outros fatores têm que ser considerados. Às vezes, como diria o Friedman, né? O alcoolismo e a inflação tem sintomas muito parecidos, né? Porque a inflação, tanto na inflação quanto no alcoolismo, nós sentimos os ótimos efeitos a curto prazo, mas depois vem a conta. Então, para o empresário, às vezes, que vai reclamar que a taxa de juros está alta, ele tem que entender que aquela medida é necessária para que ele não sofra de um mal maior depois. Excelente. Porque está todo mundo no mesmo barco na economia, não tem esse negócio de eu tenho meu negócio, meu mundo separado, isso não existe.
O Jornal Especial Jurídico faz um breve intervalo. Na sequência, continuamos a nossa entrevista com o advogado e empresário Dr. Ricardo Jobim. Volto em instantes.